Boa tarde para você que vai acompanhar essa aula de hoje sobre um assunto que todo mundo tem curiosidade, muitas pessoas gostam, mas que muitas vezes têm vergonha ou receio de conversar a respeito. Hoje eu vou falar com vocês sobre sexo. E é claro, fazer uma análise sobre o sexo e dialogar com você, que vai acompanhar aí a nossa aula, a relação entre sexo, política, revolução industrial e o nosso comportamento. Então assim, se você ao longo dessa aula quiser participar ao vivo, é só assinar com a mãozinha, pedir a sua participação, que eu te coloco para dar uma opinião, para fazer alguma pergunta, ou mesmo compartilhar o fragmento de alguma leitura que você queira. Eu sou o professor Eduardo Campos e atuo na área de políticas e práticas de inclusão já há um bom tempo, aos longos 26 anos. E também faço estudos em psicanálise, por isso essa proposta de dialogar com vocês sobre sexo. Obrigado para vocês que estão entrando e não se esqueça, você pode participar a qualquer momento caso você queira. É só pedir a participação. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena introdução falando aquilo que a gente pode entender como sexo. Embora pareça um assunto simples, é um pouco complexo, porque o sexo designa uma série de questões, né? E primeiro, o sexo ele pode ser entendido como um elemento, como órgão identificador a partir de uma interpretação biológica sobre a genitália. É a partir da identificação genital, por meio de uma interpretação biológica, que nós vamos propor uma identificação social para aquilo que chamamos de masculino e feminino. Uma segunda implicância relacionada ao sexo, também por meio da medicina, é o modo como a psiquiatria vai pensar como performatividade a partir dessa interpretação biológica feita em relação ao órgão genital. Dentro de uma construção cultural, inclusive endossada ao longo do século XX e hoje, algo que permanece ainda latente, existe aí uma intenção de que, uma vez identificado o sexo biológico, o pênis ou a vagina, a pessoa dotada desse órgão, ela deveria, a partir do ponto de vista da interpretação biológica, performar socialmente, assumir a sua identidade enquanto masculino ou feminino, ou homem e mulher. Então vamos entender como essa proposição sobre sexo já implica na nossa vivência social. E o terceiro item, que é o mais assim, cobiçado socialmente, que as pessoas, todo mundo gosta, todo mundo tem interesse, mas muitas vezes tem vergonha ou uma certa negação de tocar no assunto, até mesmo entre casais, amigos, na universidade. Me recordo que muitas vezes quando eu falei sobre sexo dentro de uma sala de aula com pessoas adultas, num curso universitário, as pessoas davam risada, as pessoas ficavam um pouco encabuladas para falar a respeito disso. Porque sexo enquanto prática do desejo, sexo enquanto meio de viver o prazer e sexo como meio de satisfazer a sua libido ainda é tabu em nossa sociedade e não deveria ser. Então vamos pensar, essas três instâncias. O sexo como algo que faz referência ao genital, por meio de uma interpretação biológica. O sexo, que a partir dessa interpretação biológica
muitas vezes tenta impor ao sujeito a sua forma de viver em sociedade, como homem ou mulher. E o sexo como prática para a busca do prazer a partir do seu desejo. Para a gente pensar nessa questão, é preciso começar a entender como o sexo exerce poder sobre as nossas relações sociais. Talvez por isso, talvez não, por isso muitas religiões têm como base a imposição de dogmas a partir do comportamento sexual das pessoas que seguem determinada religião. Vamos entender por que isso. A partir da concepção de que o sexo, né, esse sexo, essa prática entre duas ou mais pessoas, é um extravasar do desejo, uma vivência da libido. E libido, eu vou trazer uma leitura aqui para vocês entenderem o conceito, só para compreender do que a gente está falando. Segundo Freud, proveniente do latim, cujo significado é desejo, prazer, libido é a manifestação dinâmica da vida psíquica, da pulsão sexual. Ou seja, uma força instintiva e impulsiva que é sexualizada. Recebe um investimento energético que movimenta o indivíduo no sentido de um objetivo e na direção da satisfação do seu prazer. Por que que isso é importante? Imagina só, né? Quando Freud fala de um desejo primitivo, ele fala das nossas concepções que estão lá no subconsciente, que muitas vezes a gente não consegue compreender, que emanam do inconsciente, pertencem à nossa natureza, aquilo que a gente chama de instintiva, própria da nossa sobrevivência. A busca do prazer está dentro dessa propriedade, como narrada por Freud. Então pensa, se o sexo, a relação sexual, né, como pensada nesse momento, ela é o extravasar, o colocar em prática, né, aquilo que o seu desejo pede, e o desejo é algo extremamente profundo. O desejo não é nem sempre aquilo que você faz, mas aquilo que você imagina, aquilo que você sente, aquilo que você quer para se satisfazer. Então está lá dentro. E o sexo permite. Entretanto, a libido, ela descarrega uma energia pulsante muito forte no nosso dia a dia. Então imagina só, você tem esse desejo, você quer extravasá-lo a partir do sexo, mas é necessário que você reserve essa energia, essa pulsão, essa libido para outras coisas. E aí surge na sociedade a necessidade de conter, né, essa energia que seria distribuída aí no ato sexual para ser usada em outras coisas, como trabalho, né, a execução de tarefas e etc, etc, etc. Por que eu estou falando isso? Para a gente começar a entender que a partir da Revolução Industrial houve uma necessidade do controle do nosso desejo e das práticas sexuais para que essa energia fosse canalizada, inclusive para a nossa escravização a partir do trabalho exacerbado, ou seja, a exaustão. Aliás, esse é um projeto bastante significativo para o século XXI, né? Porque a exaustão intelectual e braçal é uma realidade, inclusive a exaustão emocional. Já sabendo que isso seria uma consequência desse novo século, em função de todas as atribuições, de todas as cobranças feitas sobre o nosso corpo, sobre o nosso desejo, é que já no final do século XX foi colocado no mercado os dispositivos farmacológicos, não é? Para ereção, por exemplo, ou para o aguçamento da libido masculina e feminina. São os dispositivos farmacológicos que dispensam muitas vezes, né,
as carícias, porque a partir desse dispositivo farmacológico você consegue então ter aquilo que é necessário dentro da nossa concepção cultural, a ereção necessária para uma relação, seja ela heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual e etc. Então, só para entender, quando esse dispositivo entra no mercado, ele já informa que haverá uma mudança, uma alteração no nosso comportamento, e é importante que tenhamos ciência disso. Bom, a partir daí, eu quero trabalhar com duas palavrinhas trazidas por um cara chamado Michel Foucault, que é biopolítica e biopoder. Biopolítica seria uma política para o controle da vida, e biopoder seriam as ações dessa biopolítica para nos capturar e nos constituir como sujeitos. É muito significativo que nós possamos compreender que a biopolítica fará uso de um discurso sobre a sexualidade. E a partir desse discurso sobre a sexualidade, irá nos construir como sujeitos sexuais. Sujeitos que são capazes, muitas vezes, de negar o seu próprio desejo, a sua própria libido, o seu próprio sentimento em nome desse discurso normativo imposto ao longo do século XX. Então, para a gente entender que o sexo estabelece uma relação direta com as questões políticas da nossa sociedade. E a política, ela não tem poder sobre nós se a escola, se as religiões, se as ações da família não exercerem poder sobre esse corpo que está sendo educado, sem perceber muitas vezes manipulado, sujeitado. E acho importante entender o significado dessa palavra nesse contexto biopolítico, do biopoder, porque o sujeito, essa palavra que a gente usa muitas vezes no dia a dia, né? Ah, o sujeito tal, o sujeito tal. Sujeito, para Michel Foucault, é aquele que se constitui a partir da sujeição ao discurso de poder. Então ele está sujeitado ao discurso de poder. Então pense, existem inúmeros discursos para sujeitarmos a inúmeros posicionamentos sociais em relação ao sexo. Entre essas, eu quero que você pense como o sexo ele é cheio, ou então enchido, ou então sujeitado a inúmeras práticas ritualísticas para que ele seja então ali colocado como instância de prazer. Eu quero que você preste atenção numa questão trazida por Michel Foucault, que aliás escreveu 3 livros bastante interessantes sobre essa questão, que é A História da Sexualidade 1, A História da Sexualidade 2, A História da Sexualidade 3. São 3 livros aí que valem a pena ser lidos para quem quer entender um pouco sobre sexo fora da caixinha, fora desse senso comum que as pessoas imaginam, sexo é só ir lá transar com alguém e pronto. Não, não é. Inclusive o ato de transar com alguém, né, é permeado por esses rituais que foram construídos biopoliticamente, embora nós não tenhamos consciência muitas vezes disso. Olha só, Foucault vai fazer referência aqui à sexualidade. Sexualidade inclui todas essas instâncias que eu falei logo no começo. Né? A interpretação biológica sobre o órgão genital, a conduta do sujeito em relação à sua performatividade social, homem e mulher, e o ato sexual como meio de extravasar a sua libido ou de buscar o seu desejo e agradar o seu prazer. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca e observa inteiramente na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo.
pós-revolução industrial, que inclusive Foucault faz referência nesse fragmento de leitura, o que acontece? O sexo deixa de ser um sexo livre. E as pessoas levam essa condição do sexo, da prática, do extravasar o desejo, para dentro do quarto, sendo permitido ao casal heterossexual como meio para procriação. Já parou para pensar como isso foi incutido no nosso pensamento durante décadas e décadas e décadas, a ponto da escola ensinar que só constitui família homem e mulher, né? Só procria homem e mulher. E aí você pode falar, mas não é? Calma, a gente vai chegar nessa questão quando falarmos sobre, não é, questões de transexualidade. Ou então, pensar aí na questão em que o quarto se tornou o altar sagrado para a prática do sexo sem pecado, para a prática do sexo sadio, para a prática do sexo moralmente aceito. Isso não é do dia para a noite, isso é ensinado pela família, pela prática religiosa, pela escola. Isso está no livro didático, está na normatividade social. E isso vai sendo cada vez mais explorado, cada vez mais imposto, cada vez mais disseminado, que a pessoa se constitui como sujeito a partir dessas concepções que Foucault procura problematizar. Só para que vocês tenham consciência dessa questão de forma mais aprofundada, Foucault ele vai fazer inclusive uma crítica muito profunda sobre toda a questão da sexualidade que foi construída ao longo do século XX. Porque Foucault ele também vai analisar um pouco as proposições do Freud. E olha só, Freud, gosto muito dele, mas quando se trata das questões sexuais, o Freud vai chamar de perversão tudo aquilo que foge, né, da possibilidade de relação entre um homem e uma mulher, e dentro dessa relação homem-mulher, o pênis e a vagina. Então, dentro de uma análise do comportamento sexual, né, se a pessoa sentir prazer, né, extravasar a sua libido, a partir de um objeto, a partir do ânus, a partir da boca, a partir de um outro elemento fetichista, seja o pé, né, a orelha, brinquedos sexuais, dentro da concepção psicanalítica da época, né, isso vai ser considerado uma perversão. Entretanto, esse sentimento primitivo trazido pelo próprio Freud, depois vai ser analisado por Lacan e por tantos outros teóricos dessa mesma área, como algo extremamente normal. Inclusive, a dor presente no ato sexual, para muitos pensadores, é algo legítimo, porque prazer é algo bastante íntimo. O que você pode é negar o seu prazer a partir de uma conduta que se encaixe dentro de uma moralidade vigente. Então, o que a gente pode entender a partir dessa concepção da psiquiatria, da psicanálise daquele momento, né, final do século XIX, início do século XX, considerar perversão tudo que foge de uma relação sexual pênis-vagina, você começa a entender que dentro de um sistema biopolítico, a proposição é considerar esses comportamentos como patológicos. Inclusive, naquele momento, uma pessoa que se apresentasse como transexual, né, a psiquiatria ela vai fazer uma análise desse corpo trans como alguém que sofre de esquizofrenia. Por quê? Na concepção da época, acreditava-se que havia uma inversão, né, e a pessoa projetava para si algo que não era verdadeiro. Era uma construção imaginária elevada à categoria de verdade. E essa projeção dentro da concepção psiquiátrica do início do século XX era um indício de esquizofrenia.
um sintoma de esquizofrenia. Então vale a pena a gente pensar que não só a transexualidade é patologizada naquele momento, e todas as suas possíveis práticas em busca do prazer, e o prazer na transexualidade, olha só, não estou falando só prazer de coito, mas o prazer na transexualidade não está só em ter relação sexual com alguém, mas de poder adequar o seu corpo do modo como você se deseja enquanto sociedade, enquanto você quer se apresentar socialmente. Né? Esse é o prazer humano de performar, é o prazer do ser humano de poder ser aquilo que ele, como ele se deseja. Então nós estamos falando aí de prazeres diferentes. E também a relação sexual. Não somente isso, né? Se um homem tivesse relação com uma mulher, mas a relação fosse pênis e ânus, isso também era considerado uma perversão. Porque segundo a psiquiatria da época, esse tipo de relação não era autorizada. Por quê? Fugia da norma da procriação. Então veja, se a relação entre um homem e uma mulher, né, a partir do pênis e do ânus, já é condenada pela psiquiatria da época, imagine só uma relação dada entre dois homens ou duas mulheres. Óbvio que esses corpos serão patologizados durante boa parte do século XX e final do século XIX. Entretanto, todas essas normatividades das quais eu estou falando com vocês, né, elas partem de um pressuposto da cultura do Ocidente. Porque se no Ocidente há toda essa disseminação de valores corretivos em relação à prática do sexo, o Oriente tem uma outra concepção. Aliás, eu vou dar uma aula sobre orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. A gente vai começar a entender uma série de coisas a partir dessa aula sobre o Oriente. Porque o Ocidente conseguiu representar quase tudo que existe no nosso pensamento a partir da sua concepção. Mas então, pensando nessa concepção já dada, o Oriente, a gente pode pensar numa outra forma ritualística de sexo. Por exemplo, o Kama Sutra, onde você tem um tempo, uma respiração, o encontro dos corpos, o olho no olho, o toque, a pele, no qual não somente a união entre pênis e vagina, pênis e ânus, boca e pênis, boca e vagina, pênis e pênis, vagina e vagina, tem o seu encontro carnal, mas o todo, a respiração, a concentração, o olhar, o suor, o toque e também a penetração. Então é um encontro completo do corpo que leva tempo, toque, olhar e uma satisfação dentro de uma outra concepção de encontro. Muito diferente da nossa concepção em que você vai lá, né, tira a roupa, fica com alguém e acabou. Então vamos pensar nisso. Quero também fazer uma leitura aqui de um trecho, de um fragmento do Michel Foucault novamente. Por que dessas repressões sobre o sexo, né, dentro de um sistema político? Vamos lá. Se o sexo é reprimido com tanto rigor, é por ser incompatível com uma colocação no trabalho. Geral é intensa. Na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres? Como eu falei logo no começo, né, a grande preocupação biopolítica do século XX, com o intuito de expandir essa questão do trabalho fabril, era que o homem, a mulher em casa e o homem fora, armazenasse energia, né, para que ela fosse então extravasada no trabalho. Olha só. Então essa energia sexual, ela pode ser transferida simbolicamente para tantas outras coisas. Uma vez eu fiz uma observação na sala de aula, as pessoas ficaram um pouco assim, não vou dizer assim,
incomodadas, mas é bastante interessante, né? Olha para a roupa da pessoa. Aí é uma análise já freudiana, psicanalítica, né? Mas olha para a roupa da pessoa, né? Perceba o quanto ela se prende nessa roupa. É cinto, é uma coisa presa, que está comprimindo aquele corpo. Você pode fazer uma análise dessa pulsão sexual sendo canalizada para outras questões que nem a pessoa tem consciência, mas isso revela muito sobre ela e sobre os desejos não vividos. Você olha para uma pessoa mais solta, sabe? Aquela roupa larga que te deixa livre, seu corpo livre. Você consegue observar uma outra concepção de si em nível de desejo. Lógico que eu estou fazendo uma coisa bem generalizada, uma análise assim. Mas para a gente pensar, como é possível, né, você observar essa pulsão sexual não vivida, esse desejo não vivido, em muitas ações cotidianas. No mercado, aquilo que a pessoa escolhe para extravasar o prazer, o excesso de doce, o excesso de cigarro, o excesso de bebida, o excesso de uma série de coisas. Né? Todos esses desejos não vividos ou reprimidos, para Freud, eles serão manifestados em algum objeto externo ao nosso corpo, mas que procuram simbolicamente tomar posição dessa pulsão que não se é vivida. Né? Então você vai ver que essas pessoas extremamente embrutecidas, ela tem uma energia sexual muito forte dentro dela que não é vivida, essa afetividade não é colocada para fora e ela acaba se embrutecendo e muitas vezes agindo com violência, mas no fundo o que existe é uma frustração sexual muito grande. Então olha só, eu quero ler um outro trecho também do Michel Foucault, porque senão você pode pensar aí, esse cara tá falando essas coisas aí, tudo bobagem, porque eu aprendi na minha igreja isso, minha mãe me falou aquilo. E eu acredito nisso, né? Mas o que a gente pode pensar também é que todas essas questões trazidas por Michel Foucault sofreram uma verdadeira caça às bruxas também, né? Porque se as pessoas não se normatizassem, elas seriam punidas. E uma punição muito refinada, porque estava na ordem da psiquiatria. Então imagine, né? Um ser humano que se autodeclarasse até a década de 80 transexual, um ser humano que se autodeclarasse homossexual, bissexual, perante um psicólogo, um psiquiatra, ele sofria as sanções da medicina, porque ele era, não é nem convidado, era imposto a ele os tratamentos de correção do seu caráter e da sua conduta sexual. Só para entender, quando se colocava isso em ação, o que a psiquiatria tentava fazer era corrigir o seu desejo, reconstituir a canalização desse desejo, dessa busca do prazer, desse extravasar a libido, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao vivo? É só levantar a mãozinha aí e participar caso queira. Não? É muito importante também pensar que todas essas questões sobre sexualidade, elas são prescritas a partir de uma religiosidade politicamente constituída. Os dogmas normalmente condenam o sexo, porque sabe que a condenação do sexo faz com que a pessoa canalize a sua busca de prazer para um elemento de adoração. Então você potencializa a fé, você potencializa a busca de um objeto externo a você, mas que possa te dar prazer. E aí eu sei que algumas pessoas podem não gostar muito dessa questão, que eu vou falar agora, mas assim, né, você extravasa isso muitas vezes num louvor extremamente exacerbado, você extravasa isso muitas vezes numa oração muito fervorosa. No fundo, o que você está colocando para fora é essa pulsão sexual sem ter consciência disso. E olha só, pode parecer estranho, porque a visão que nós temos de sexo é sempre de algo sujo, é sempre de algo que dá prazer, mas olha, eu não posso falar a respeito. Ainda hoje, no século XXI, adolescentes se masturbam nos locais mais assim, né, escondidos possíveis. Existe ainda um medo de que o pai, a mãe, a mãe perceba que o menino ou a menina está se masturbando.
Normalmente é no banheiro, na sua cama, num local escondido, no banheiro da escola. E a masturbação feminina, então, ainda é um tabu. Imagina só uma menina revelar para sua mãe, para o seu pai, para o seu pai, para o seu pai, para sua mãe, para sua mãe, que está se masturbando. Como que isso seria encarado pela família? Não é? A igreja, por exemplo, propõe verdadeiro castigo. Alguns padres ainda hoje propõem castigos em relação à masturbação. Olha só, e eu quero falar com vocês sobre uma questão que parece muito estranha, mas que aconteceu na Igreja Católica. Você sabia que o exemplo de sexo no casamento parte da observação dos elefantes? Pois é, se você não sabia, vou ler agora para você. Conhece-se a maneira pela qual São Francisco de Sales exortava a virtude conjugal. A virtude conjugal, sexo dentro de uma relação conjugal, é um sexo, virtual, santificado, sacramentado. Para as pessoas casadas, São Francisco de Sales diz: ofereço um espelho natural, propondo-lhes o modelo do elefante dos belos costumes que demonstrava com sua esposa. O elefante não passa de um grande animal, entretanto, é o mais digno que vive sobre a terra e que possui mais senso. Ele nunca troca de fêmea e ama ternamente aquela que escolheu e com a qual, no entanto, só acasala a cada 3 anos, ou seja, abstinência sexual, o intuito de acasalar para a procriação. Ele usa o elefante como exemplo. E somente por 5 dias, e tão secretamente que jamais alguém o viu nesse ato. Tão secretamente que jamais alguém viu o elefante fazendo sexo. É interessante, porque a partir daí o sexo é levado para o quarto trancado, o momento do silêncio, o momento em que as pessoas devem ritualizar esse corpo como algo sacro para a procriação. Os pais nunca enunciam o sexo com prazer, mas como algo que vai trazer uma vida ao mundo. É tão secretamente que jamais alguém o viu nesse ato, falando sobre o elefante. Entretanto, ele é visto no 6º dia quando, antes de qualquer outra coisa, vai diretamente ao rio no qual lava todo o corpo, não querendo de modo algum retornar ao seu bando sem antes purificar-se. Então, se você não saber, olha, se você quiser conferir isso, História da Sexualidade 2, o uso dos prazeres, do Michel Foucault, na página 24, um esquema de comportamento. Você pode se aprofundar aí nos dizeres de São Francisco de Sales sobre o comportamento do elefante, como ele traz isso para dentro das suas pregações, para normatizar a vida sexual dos casais. Então, só para entender, quando se trata de sexualidade ou de libido ou do prazer, o Freud é bastante interessante, que ele vai também trazer algumas fases e as zonas erógenas. A criança, ela vive intensamente esse prazer da sexualidade, embora a gente não perceba. Sexualidade não é só coito, é isso que eu quero que as pessoas entendam. E por isso que a nossa sexualidade é constantemente controlada. Nós temos aí, segundo Freud, a fase oral, que, segundo ele, não obedece uma linearidade, mas ele propõe, a partir de uma observação, possíveis tempos de vivência e de experimentação, que vai de 0 a 2 anos, cuja boca, a zona erógena, é a boca. Por isso que a criança, e vamos entender, zona erógena, zona de prazer, zona de vivência desse prazer. Por isso que a criança coloca tudo na boca. Tudo, ela experimenta o mundo por meio da boca. Ela pega uma comida, põe na boca, ela pega um brinquedo, ela põe na boca. O jornalista está entrevistando a mãe, o pai, ou o pai, o pai, a mãe. Ela pega o microfone e quer levar à boca, ela pega a sua mão e leva à boca. Tudo ela leva à boca. Porque a zona erógena, o local pelo qual ela vai ter prazeres, é a boca. A fase anal, cuja o sentimento do prazer está no esfíncter. É uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, mas se você trabalha em creche, você vai perceber que a criança,
quando ela começa a ter controle sobre o próprio esfíncter, quando começa o desfraude, ela começa também a pronunciar as primeiras palavras. Linguagem, controle do esfíncter, desfraude tem uma relação muito significativa para Freud. A partir do momento que eu começo a controlar o meu esfíncter, eu desenvolvo a minha linguagem e começo a ter um prazer que não é só anal pelo controle do esfíncter, mas um prazer também de observar o mundo e aprender o mundo. Nós temos aí a fase fálica, que faz referência ao pênis, mas essa fase fálica ela é vivida tanto pelo menino como pela menina. O menino observa seu pênis, ele toca o pênis, ele sente o pênis, né? E a menina percebe a ausência do pênis. Entretanto, é muito comum que meninas, nessa fase de 3, 5, 6 anos, elas coloquem a mão na vagina como se tivesse um pênis. Isso é uma questão trazida por Freud. A ausência do pênis é reconhecida pela menina também nessa fase, né? E é como se ela tivesse sido castrada. Por que ela não tem um pênis? Isso na concepção do Freud. Vamos pensar nisso, hein? Nós temos aí a fase de latência, né? Que não tem uma zona erógena específica, mas a criança ela começa a experimentar a partir dos 6 anos, a partir de todo o teu corpo, todos os prazeres possíveis. Isso é sexualidade. Gente, a questão é que sexualidade não é sexo somente, entende? Mas a criança, ela vai viver essa sexualidade a partir da satisfação dos seus desejos. Colocar um brinquedo na boca já é entendido como uma possível sexualidade. Um alimento que ela come, ela gosta, ela experimenta, isso é sexualidade. Nós é que, a partir de um princípio cultural, vamos entender e propor sexualidade como coito, sexo como coito, mas não é só isso. E a partir da puberdade, o foco nos genitais, a ponto das pessoas, como eu disse, se masturbarem ou terem necessidade de conhecer o sexo. Embora isso também seja um tabu, mas acho importante falar, né? Não só as pessoas se masturbam, como elas usam objetos muitas vezes no seu escondimento para sentir prazer anal, vaginal e etc, etc, etc. E isso é um tabu na sociedade, mas as pessoas, no seu segredo, no seu silêncio, dentro daquela proposição, né, do elefante que se afasta para sentir o seu momento de procriação, as pessoas se afastam no banheiro, no seu quarto escondido, para se satisfazer e usam instrumentos. Então, só para entender, né, biopoliticamente, se a gente não dialoga com o parceiro, com a parceira, seja numa relação heterossexual, bissexual, homossexual, pansexual, seja num trisal, num casal, ou sozinho, você com você mesmo, muitas vezes você pode ter um desprazer, um desconforto sexual, porque você não realiza o seu desejo, né? O diálogo faz parte desse processo de uma sexualidade, de um ato sexual, que vai de encontro ao seu íntimo. Aquilo que você imagina, aquilo que você quer concretizar e que pode, a partir do momento que você rompa com esse tabu do silêncio. Tem algumas pessoas que querem participar aqui, que eu vou chamar para fazer alguma pergunta sobre a Jeane. Quero ouvi-la então, porque ela tem uma pergunta para ser feita. Eu sei que esse assunto é complexo e a gente não esgota ele em uma hora. Oi, Jeane! Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem? Muita saudade. Principalmente desses debates, dessas aulas. Primeiro eu quero agradecer aí, você está acompanhando essa aula. Toda quinta-feira nós teremos um tema. E você, alguma pergunta, alguma contribuição, opinião? O que você quer expor aí pra gente? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar sobre o assunto, de esclarecer as dúvidas. Eu tenho uma dúvida que é bem conflitante. Tenho uma filha de 6 anos, então ela está nessa fase, né, que o professor citou, da fase erógena. E assim, o conflito que eu sinto é com como lidar com isso, né? Não dentro de casa, mas perante a sociedade. Porque eu lembro uma coisa que a gente discutiu uma vez em aula, o senhor trouxe para a gente debater e ficou muito marcado para mim, é a questão do prazer.
não está ligado diretamente à sexualidade, né, ao coito. E então, como ela está nessa fase do despertar do corpo, das sensações, ela tem falado muitas coisas, e eu e meu marido, né, eu participo mais da educação da Melissa, por estar mais tempo com ela, porém eu tenho um parceiro que super me apoia, está sempre reforçando, então a gente conversa bastante sobre isso, e eu trouxe para a conversa com ele uma coisa que aconteceu essa semana, que ela estava brincando de boneca com uma outra pessoa, né, com a minha irmã, e aí em dado momento, ela colocou o boneco sobre a boneca e disse que eles estavam namorando. E eu tenho total consciência e tranquilidade do que eu e meu marido fazemos e falamos na frente dela. Então, momento algum, isso despertou, tipo assim, poxa, ela viu algo que despertou essa curiosidade ou que trouxe isso para ela. Não, eu sei que é algo da fase que ela tá vivendo, né, dessas sensações do corpo dela, em que ela imagina, talvez se toque, não sei. E então, naquele momento, eu mesmo com consciência tranquila de saber qual é a educação que eu dou para ela, a gente conversa bastante, tudo que ela me pergunta eu respondo, em uma linguagem que ela entenda, mas eu não deixo ela sem resposta. Mas naquele momento eu me senti constrangida e com uma necessidade de me justificar. Ah, ela não vê nada, ela tá assim. E me senti que depois comentando com meu marido, eu falei, por que isso? Sendo que eu tenho consciência do que ela vê, do que a gente faz na frente dela, e eu e meu marido somos bem resolvidos quanto a esse assunto, de conversar com ela, né? Não abertamente, porque ela ainda não tem idade, mas de não reprimir. De dar essa liberdade para ela, de ter as respostas, né? As questões dela respondidas pela gente. E por mais que eu venha de... Então tem um conflito também da criação. Eu venho de uma família muito conservadora, onde isso era um tabu, não era falado. Eu tinha aulas de ciências que às vezes abordava o assunto. Então, por mais que seja resolvido comigo, né, dentro de casa e seja resolvido, eu não sei como abordar esses assuntos com ela. Na teoria, eu sei o que fazer. Precisa ser conversado, precisa ser explicado, né, e orientar. Mas como fazer isso com uma criança de 6 anos? Uhum. Então, eu acho que a sua questão é bastante pertinente e pode sanar a dúvida de muitas pessoas. Primeiro, a gente entender que a criança, ela não só é observada, como ela observa todo o seu entorno, né? E é próprio do namoro as pessoas se tocarem. Então, necessariamente, o fato dela ter colocado uma boneca em cima do boneco, a boneca em cima da boneca, o boneco em cima do boneco, isso não faz uma referência direta à questão do sexo em si. Esse é um elemento cultural das nossas construções. Mas a criança, na verdade, ela pode ter expressado a partir desse momento, nesse ato da brincadeira, né, essa relação do encontro do corpo, que é um abraço, mas naquele momento a boneca estava deitada e a gente se abraça deitado também. Então ela observa as pessoas na praia, ela observa as pessoas na rua, no shopping, as pessoas se encontram, se abraçam. Então, se estão namorando, elas vão se abraçar, principalmente na cultura do brasileiro, porque olha que interessante, na cultura do francês, do alemão, o abraço já é sexo. Um alemão vem passar o carnaval aqui no Brasil, ele abraça todo mundo, ele volta para a Europa falando que transou com todo mundo. Porque essa é uma outra concepção cultural, né? Eles se cumprimentam muitas vezes com um símbolo feito pela cabeça, né? Ou então dão as mãos, mas o abraço em si para ele já é muito íntimo. Né? Inclusive eu tenho uma amiga que mora na Inglaterra e outro dia conversando com ela eu finalizei falando kisses e ela disse não manda beijo aqui que se meu marido lê isso aqui é um absurdo britânico, né? Então você não pode nem mandar um beijo no final da conversa e o brasileiro faz isso. Mas voltando à nossa concepção cultural. Então, o fato da criança ter colocado uma boneca sobre um boneco não significa que ela tenha imaginado o ato sexual ou representado isso. Ela representou uma afetividade. Faz parte da nossa cultura esse acaloramento afetivo. Né? Afetividade, tudo aquilo que afeta o nosso organismo. E a gente tem o costume de abraçar, de beijar no rosto, de tocar. Amigos, amigas, né? O marido, a esposa, namorado, a namorada... A gente faz isso, quando a gente ama, quando a gente gosta, quando a gente considera, a gente tem essa questão afetiva. Uma outra colocação é, a gente sempre deve responder para a criança aquilo que ela pergunta, né? Sem fantasiar.
Então, se a criança toca no assunto, é porque ela viu alguma coisa, ou porque aquilo já despertou a curiosidade dela, ou porque ela ouviu alguma coisa, eu não me atentei, e ela pergunta. A partir do momento que a criança pergunta, é o momento de eu conversar com ela. Mesmo porque se eu não conversar com ela, pode ser que uma outra pessoa converse de uma outra forma que fuja do meu controle. E agora é muito importante, eu lembro que isso também provocava um certo rebuliço nas aulas, mas quando eu dizia, olha, as crianças, elas sentem prazer, elas estão vivendo a descoberta dessas zonas erógenas. Nós canalizamos essas zonas erógenas e extravasamos na hora que nós determinamos. As crianças não. Elas estão vivendo isso intensamente. Por isso, a importância do pai num casal homo, da mãe, do pai num casal hétero, da mãe num casal homo, conversarem, dialogarem e explicarem sobre corpo, sobre sexualidade, sobre sexo com seus filhos. Mesmo porque a escola não cumpre o seu papel. A escola, ela traz uma interpretação biológica de macho e fêmea, ela negligencia o prazer quando se fala de sexo e ela foca na reprodução. Só que sexo é prazer. E se a pessoa não entende que sexo é prazer e ela foca na reprodução, ela muitas vezes não consegue também pensar nas responsabilidades que esse prazer impõe a ela. Entende? Então a pessoa pensa muitas vezes na questão da reprodução, mas não pensa que sexo é prazer. Se nós falarmos sobre os prazeres provocados pelo sexo na escola e dissermos como usar esse prazer de forma consciente, de forma que você possa extravasar a sua libido, mas de forma segura e se respeitando dentro das suas concepções culturais, cada um tem sua religião, então o que para uma religião é permitido, para outra não, mas é possível você viver, mesmo dentro dessa proposta de religiosidade, uma sexualidade sadia, prazerosa, amiga, afetiva, realizando os seus desejos. Então a escola ela não cumpre o seu papel. Pode falar. Até porque são muitos conflitos, né? Se a gente parar para pensar, tem a questão da criação, da tua cultura, da sociedade, da religião. E é importante também abordar esse assunto, sobre essa questão sobre responder e o que a criança pergunta, porque ano passado eu vivi isso com ela na escola, dela falar que tinha um namorado na escola. E eu não entender, né? Ela sempre falando, ai, meu namorado, o Pedro é meu namorado. E aí, em uma oportunidade, eu perguntei para a professora, né? Conversei com a professora, ela falou assim, olha, realmente, aqui tem grupinhos, né? Crianças fazem grupinhos de afinidade, e dentro do grupinho dela tem um menino mesmo, que eles sempre brincam junto, estão sempre brincando, mas assim, dentro da normalidade, não vejo nada demais. E o que eu vejo, eu converso, né? Enfim. E aí, então, procurei perguntar para ela, né? A professora falou, não dá a resposta. Porque às vezes a gente aborda o assunto com a criança, a gente fala mais do que deveria. Aí desperta uma curiosidade nela que ela não tinha. E aí eu perguntei pra ela, o que é namorar? E ela falou, é brincar com ele, eu gosto de brincar com ele. Então eu gosto quando ele me abraça, eu gosto quando eu proponho uma brincadeira e ele brinca, né? Ele participa da brincadeira. Então olha a cabeça dela. O que eu tava fantasiando, o que é namorar na cabeça dela era brincar, era estar com um amiguinho que ela gosta. Né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a me atentar a isso. O que eu vou levar para ela? O que eu vou perguntar para saber, né? Ao invés de dar a resposta, esperar ela perguntar. E isso funciona. Porque a gente não dá informação demais. A gente responde o que a criança tem que saber naquele momento, na linguagem que ela entende. E então, tem essa questão também do preconceito. Como eu disse, não existe dentro da minha casa, nós somos bem resolvidos com isso, sabemos que vamos ter. Eu até brinco com meu marido, falo, olha, se você for um pai careta, eu vou ajudá-lo a esconder os namoradinhos. E aí ele devolve a brincadeira, ele fala, olha, cuidado para não ser eu ajudando ela a esconder de você. Então, assim, a gente, não é algo que, nossa, a gente não pode conversar, a gente é pai de menina, né? E aí, conversando sempre com a Cireli, a gente sempre conversa, a Cireli da turma, ela também tem um filho da mesma idade que a Melissa. E aí, falando sobre isso, ela falou assim, Jane, o Rian tá na mesma fase, ele também tá se descobrindo, ele também tem as perguntas dele, e a gente fala, poxa, é algo que pra gente é bem resolvido, mas quando a gente se encontra, né, em frente de outras pessoas, a gente se pega constrangido, e não era pra ser assim, né? Então, é algo muito, assim, é um conflito, realmente. Olha, inclusive,
para que você e as pessoas que estão acompanhando a gente tenham aqui também no Michel Foucault, no livro 2 de História da Sexualidade. Olha que interessante, isso não é recente, olha o que ele vai falar. Né? Existem músicas que por seus ritmos são capazes de enfraquecer a alma. Porque existem espetáculos que são capazes de tocar a alma como um veneno. E por que tal perfume, tal imagem? Não de molde a evocar a lembrança da coisa desejada. O que ele fala aqui? Olha o que as pessoas falam sobre o funk, né? Da erotização do funk. Mas no início do século XX, final do século XIX, tinha um umbigada. E tantos outros ritmos que foram condenados por essa cultura ocidental, porque quando extravasadas pelo corpo, tinha um aguçamento dessas zonas erógenas e nos remetia a esse desejo primitivo, que Freud vai chamar, né, de libido, que precisa ser colocado em prática, e havia uma condenação de alguns ritmos por conta do toque do corpo, da sensualidade exposta. Então essa questão, a crítica em relação ao funk, não é atual. Sempre houve ritmos considerados como aguçadores de uma sexualidade que provocava uma erotização antecipada, inclusive da criança. Né? Bom, vamos pensar. Por que eu estou falando isso? Porque também é muito comum as crianças em festinhas quererem dançar funk. E as pessoas falam, olha que absurdo aquilo. Mas a criança tem consciência do que ela está fazendo? Será que isso de fato está erotizando a criança? Ou será que isso, na verdade, está fazendo com que ela extravase, não é? Uma erotização que já existe nela dentro dessa concepção freudiana de desejo primitivo. Ela está sentindo os prazeres, não estou falando de sexo em si, tem que deixar isso muito claro. Então as pessoas vão fingir que entenderam errado e construir críticas. Mas essa a preocupação constante, né? Deles ligarem essa questão do prazer com a sexualidade, com o coito. Não porque algumas pessoas me mandaram mensagem box. Você vai falar de sexo às 15 horas? Claro, dentro de uma concepção biopolítica, sobre o biopoder, sobre as construções culturais que nos afligem no dia a dia e que nos tornam sujeitos dentro dessa proposição do sexo. Né? Sexo é controle. E olha só o que você está me falando. Quando o ser humano começa a descobrir a sua sexualidade, começa a manifestar isso por meio da brincadeira, porque a brincadeira revela a identidade futura, a criança brinca, ela interage com o brinquedo, principalmente esse estruturado, né? E há um erro nos brinquedos, né? Porque boneca muitas vezes não tem vagina, boneca muitas vezes não tem pênis, então na construção da criança, ela olha para o corpo dela, olha para a boneca e pensa, ué, mas então quem está errado, eu ou o brinquedo? Tem todas essas questões também, né? As bonecas são meio que assexuadas, sem genitália. Então a criança já não descobre o reflexo de si naquele brinquedo. Aquilo cria uma dúvida. De uma certa forma, essa dúvida também vai ser extravasada. E ela vai chegar e vai perguntar. Né? Por que, que a boneca não tem e eu tenho? Por que, que o boneco não tem e eu tenho? Mas não é homem? Mas não é mulher? Ela questiona. E ela é observadora. Mas eu acho que você está no caminho correto. Antes de falar para a criança, quando ela diz eu estou namorando, eu perguntar o que você entende por namoro. Né? Ah, eu beijei na boca. Nossa, mas 8 anos beijou na boca. Você vai perguntar, ela deu um selinho. Ela deu um selinho porque viu até colega fazendo isso, né? Mãe de colega na porta da escola sem perceber. Deu um selinho no pai do amigo, o pai do pai, e assim por diante. Então ela reproduz. E aí é sempre importante perguntar por que você fez isso, como foi, qual é o contexto, e a partir do contexto você esclarecer as questões. Mas é muito interessante ver por esse lado, porque eu não tinha nunca pensado assim, e realmente o afeto aqui em casa é algo muito aberto, né? É o tempo todo eu com o pai dela, abraçada, assistindo alguma coisa junto, ela tá junto, e eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Olha como é algo já tão enraizado que a gente tem que lutar contra para até mesmo a gente se desconstruir. Porque eu já achava assim, poxa, o que é isso, né? O que é que ela tá fazendo? E o namorar. Então, a gente já pensa assim, poxa, uma coisa até que a Cirelli comentou e é bastante... Eu falei, nossa,
realmente, nós estamos na pandemia, então, né, estamos sem aula e tudo mais, eles estão com a gente em casa. Então, eu estou participando dessa fase, eu estou vendo essa fase, eu estou acompanhando. E a Cirele falou uma coisa, ela falou, amiga, você já parou para pensar? Se eles estivessem indo para a escola, o nosso primeiro pensamento é, o que ele teve de informação? Porque a gente sempre tem esse preconceito de que, eu sei o que minha filha vê, eu sei o que minha filha ouve, mas eu não tenho controle sobre o filho do outro. Então, muito provavelmente, ao invés de eu estar atrás poxa, como que eu posso ajudar? O porquê que isso está acontecendo? Como que isso acontece? Talvez seria mais fácil justificar que viu ou ouviu alguma coisa fora de casa. Mas como esse momento não permite esse contato com ninguém de fora de casa, é algo que a gente tem que trazer para reflexão para dentro de casa mesmo, né? Esse momento do isolamento também permitiu que as pessoas se conhecessem mais. Muito. Né? Porque muitas vezes as pessoas são casadas, mas elas passam a maioria do tempo fora da sua casa. E fora da sua casa, você vive, né, os sujeitos, as personagens sociais. A partir do momento em que nós tivemos que viver dentro de um isolamento social e conviver com o marido, com a esposa, com os filhos, nós pudemos nos conhecer um pouco melhor em nível de conflito, até onde vai o limite de um e de outro, né? Quais são os desejos, os medos. Então essa aproximação que normalmente durante o dia fica afastada, né, esse conhecimento, pôde ter uma aproximação. Inclusive a criança. Nem tudo que a criança faz em casa é porque ela viu na escola. Às vezes ela viu em casa mesmo. Mas também existe um pequeno erro em relação aos casais, sejam eles homossexuais, heterossexuais, né? Que é o escondimento do sexo em relação aos filhos, muitas vezes. Você não vai fazer sexo na frente do filho, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, o uso de gel, de algumas coisas. Às vezes as pessoas escondem tudo isso. Mas pensa quanto é importante para a criança também, quando ela vê algo, e ela pergunta para que é isso, né? E você fala, eu uso com seu pai, eu uso, né? Óbvio, e aí você vai instruindo essa criança a partir da curiosidade dela, mas como também é importante para a criança saber que os pais fazem sexo. Se eles fazem sexo, é porque eles se amam, porque ainda têm desejo um pelo outro, porque estão bem, estão vivendo a sua afetividade. E isso, para o adolescente e para a criança, também é um fator de segurança. Entende? E normalmente Sim. Os casais fazem o contrário, eles escondem o sexo, eles dizem que não fazem, que é algo sujo. Então a criança, ela já vai construindo no pensamento dela, né, que ela tem que esconder. Normalmente as pessoas, quando elas têm a sua primeira relação, ao invés de chegar em casa e contarem para a mãe, para o pai, para a mãe, para a mãe, olha, eu tive minha primeira relação, ela esconde, às vezes ela tem medo. Raras exceções. Por quê? Mas ela aprendeu que isso tem que ser algo escondido. Ela aprendeu com o exemplo de que aquilo é feio, de que não pode ser enunciado, não pode ser compartilhado. Né? Sim, mas também o proibido não dá garantia de nada que não será feito. Sim. Até porque, como já dizem, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, assim, às vezes as pessoas também têm esse pensamento de que eu não falar sobre ou eu proibir, vai inibir, não vai. Até porque, como eu disse, eu vim de uma criação bastante rígida, não se falava sobre o assunto com 15 anos. Eu me relacionei e eu mesmo fui atrás da minha consulta, do meu remédio, totalmente consciente, mas algo meu. Então, assim, eu não quero que ela passe por isso. Eu quero conversar, eu quero ser um apoio. Só que, infelizmente, a gente ainda vive, né, numa sociedade que, nossa, isso é um bicho de 7 cabeças. Então, é muito bom falar sobre o assunto e poder tirar um pouquinho, né, desse peso que a gente carrega da educação. Seria bom se nós tratássemos o corpo de forma um pouco mais livre, mais liberta, e se nós pudéssemos tratar a sexualidade e o sexo em si como algo natural, pelo qual, a menos que a pessoa resolva ser um eremita e celibatário, todo mundo vai experimentar um dia, vai passar por ele e vai sentir o seu prazer, ou a sua dor, a sua angústia, o seu amor, e faz parte da vida. Eu quero agradecer a sua participação, a gente chegou aí na nossa... Eu agradeço a oportunidade. Jane, obrigado, pode falar. Não, agradecer pelas aulas que o senhor tem disponibilizado para a gente, é muito interessante que a gente possa debater mais assuntos como esse, que está sendo muito legal. Obrigada. Um beijo para todo mundo, um beijo para você. Vai encerrar aqui, o Instagram já está contando. Tchau, tchau. Tchau.